Olá, internautas. O Jornal do Médio Vale TV recebe hoje em seus estúdios a visita do vereador reeleito Fabrício Dal Castanhe, do PP. Ele que está agora, vai cumprir o seu terceiro mandato na Câmara de Vereadores. Boa tarde, vereador Fabrício. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a toda a equipe aqui do Jornal do Médio Vale. Prazer estar aqui com vocês novamente. Depois de um bom tempo que a gente não conversava. Pessoalmente, aqui é um grande prazer. A gente é muito bem recebido aqui pelo Evandro e pela sua cachorrinha. Fabrício, a gente sabe que, como eu falei já na introdução da entrevista, você foi eleito agora a terceira vez vereador, mas, na verdade, 4 vezes já esteve na Câmara de Vereadores, sendo que numa vez foi suplente. Eu queria que você fizesse uma avaliação da campanha eleitoral que nós tivemos agora nesse ano de 2024, onde você participou e foi um dos mais votados, inclusive, da cidade. Toda eleição ela tem as suas peculiaridades, né? As eleições elas não são sempre iguais. Você tinha, na primeira eleição que eu participei, você tinha muita coisa do antigo MDB muito forte, o PP era muito forte, então você tinha aí muita gente que votava ainda pelo partido. Os anos foram passando e hoje você tem, as pessoas votam cada vez mais na pessoa. E com essa situação nova que aconteceu na eleição anterior, que todas as legendas participavam da sobra, fez com que o número de candidatos aumentasse muito. Para vereador falando nesse caso. Você sai de, há 8 anos atrás, na minha eleição, que eu fui o mais votado, tinha 62 candidatos. Nessa chegou a ter 121. Penso que vai diminuir na próxima de novo por conta da regra do 80-20. Então, acredito que na próxima eleição terão legendas mais fortes e menos legendas. Isso é uma tendência. Então, cada eleição tem as suas diferenças. Olha, mas o que eu gosto muito, primeiro que a eleição ficou cada vez mais barata, porque você não pode, a parte publicitária cada vez é menor. Antes tinha placas, você tinha um monte de coisa. Hoje, eu particularmente só trabalho com o Santinho. Não patrocinei nas redes sociais e não fiz adesivo para carro também. Uma coisa minha, eu não gosto de colocar adesivo nos carros. Eu acho que pedir para as pessoas fazerem isso é sempre complicador. Mas é uma eleição muito tete a tete, você fazer a visita, você conversar com as pessoas. O eleitor cada vez mais quer ouvir você, né, e as suas propostas. Então é uma eleição. Mas o lado bom também é que se você os ataques, como já existia mais antes, hoje cada vez menos. Existiram algumas fake news, isso é natural e faz parte do processo. Até de petista eu fui chamado, o que é uma grande bobagem, mas faz parte do jogo, infelizmente, algumas pessoas que não têm capacidade de conseguir voto, têm capacidade de atacar. Faz parte, isso é natural. E para prefeito nós tivemos aí um movimento muito forte. Quero aqui parabenizar o prefeito eleito, o Flávio, e parabenizar o Rangel por ter sido do MDB. Conheço muito a família do Rangel Bonatti, gosto muito da mãe dele, da irmã, a Resiete, que inclusive é amiga, gosto muito do Rômulo e da família do Rangel. Parabéns aí por estarem à frente e torcer e que façam um bom governo. Evidentemente, eu lamento, eu acredito que o Jorge faz um excelente trabalho, merecia dar continuidade através do Tuti e do Márcio, porém a população achou que era momento de trocar e a gente precisa respeitar isso e vamos trabalhar com o que a voz do povo falou, que é agora o Flávio Bussi e o Rangel à frente da Prefeitura de Timó. A pergunta que sempre fica, né, no ar é qual vai ser a postura agora do Fabrício diante dessa gestão que vai começar a partir de 1º de janeiro. O Fabrício foi eleito pelos partidos que não estavam junto com o prefeito eleito e que até, inclusive, formam a maioria na Câmara. Como é que será a postura, Fabrício? Acho que nós temos que ter uma postura sempre muito republicana. Não é porque nós somos eleitos por partidos que se tornaram oposição ao governo, quem ganhou, que nós precisamos ter uma atitude desse tipo. Acho que essa coisa de que eu vou votar contra porque do lado de lá não cabe mais, isso não tem mais espaço. Evidentemente, todos os vereadores, e nós temos uma peculiaridade, dos 9 vereadores eleitos, 7 são servidores públicos. Só 2 não são da área pública. Então todo mundo aqui que se elegeu, os 5 que se elegeram, ou são professor, ou trabalham na gestão, trabalham no SAMAI,
todo mundo conhece a máquina pública, então todo mundo pode contribuir em muito na melhora dos serviços prestados pela administração pública. Isso não significa dizer que vão fechar os olhos, que vão fazer um toma lá da cá. Pelo contrário, o meu papel, eu fui eleito pelo PP, permanecerei no Partido Progressista. Já teve algumas ventilações, porque tem possibilidade de você estar junto com o governo para salvar alguns cargos. Não tem nada disso. É pressuposto do prefeito escolher as pessoas que vão fazer parte do seu governo e espera-se mudanças, afinal de contas é por isso que o povo escolhe um outro grupo, é natural. Então não há essa coisa de se vender para o outro lado. Isso não vai acontecer da minha parte, até porque o nosso grupo dos 5 vereadores é um grupo que está fechado, são pessoas que sabem das dificuldades que é o poder público, como é difícil você fazer as coisas acontecerem no poder público, tem todo um trâmite, tem toda uma questão de legalidade para ser cumprida, mas estaremos juntos e com certeza sendo parceiro no que for bom para o município. E o que for questionável, nós iremos questionar, nós iremos fiscalizar, mas juntos construiremos com certeza uma cidade cada vez melhor. Fabrício, a gente sabe que, inclusive eu recebi aqui na semana passada a vereadora Thelma, que foi eleita também, desse grupo dos 5 que formam a maioria na Câmara, que estavam com o prefeito, candidato a prefeito Tutti, e me parece que vocês, na época, na ocasião, ela disse que ia ter uma reunião entre os 5 vereadores. Você poderia falar sobre essa reunião? Se houve e o que foi debatido nessa reunião? Houve a reunião, nós já tivemos duas reuniões, né? E o objetivo principal desse momento é a unidade. Os 5 estarão juntos. Isso não significa dizer que não vai haver momentos em que alguém vai votar diferente dos outros 4 ou vai ter divisão. Não é isso. A unidade no sentido de se respeitar, de se conversar, de trocar ideias, de fazer alguns movimentos juntos, mas não necessariamente, até porque cada partido tem sua ideologia. O Partido Novo tem uma ideologia, o PSDB tem outra, o PP tem outra. Então vai ter momentos, sem dúvida nenhuma, que dentro do próprio grupo haverá diferenças. Isso precisa ser respeitado sempre. Uma unidade 100% fechada é uma unidade burra. É uma unidade democrática, republicana. E a vereadora Thelma, até pelo conhecimento que ela tem junto ao Conselho Tutelar, então ela vê, infelizmente, todos os dias o pior lado da sociedade, que é casos gravíssimos que chegam ao Conselho Tutelar. Ela sabe lidar muito bem com isso, ela e as conselheiras tutelares que foram eleitas, então ela já tem um caminhar, acho um baita nome, um nome muito bem escolhido, assim como o professor Jonas, assim como a Deda, assim como o Jonathan, que soube usar esse espaço que teve como vereador suplente, assumindo e fazendo um grande trabalho, tanto que fez uma votação surpreendente, uma votação maravilhosa. Então são 5 pessoas que têm muita experiência no trabalho público e que, sem dúvida nenhuma, se o prefeito abrir as portas, fazer um diálogo, e acredito muito nisso, afinal de contas, o Flávio foi vereador, sabe o quanto que é importante o diálogo para uma construção de uma ideia. Às vezes a ideia é boa e com um debate ela pode se tornar excelente. Então tenho certeza que esse grupo, essa unidade desse grupo vai contribuir muito para a cidade. Fabrício, a gente sabe que tendo a maioria, né, quem forma a maioria, a tendência é eleger o presidente da Câmara, a mesa diretora, a maioria. Vocês já definiram alguma coisa nesse sentido? Já se conversou a respeito? Te falo porque nos bastidores da política, que continua, né, sempre vai ter especulações, o seu nome foi apontado como um dos possíveis futuro presidente da Câmara. Se cogitou, se falou, mas vai se respeitar muito a opinião, além dos 5 vereadores, cada um de nós representa uma sigla partidária, e essas siglas partidárias, elas têm pessoas envolvidas. Então o Novo tem lá os seus empresários, tem o seu presidente, assim como o PP, assim como o PSDB. Então a intenção é que nós, num grande grupo, façamos a escolha. Então, se houver a posição de que o Fabrício é o primeiro presidente, provavelmente faremos um presidente por ano, isso é bem provável, né? Ficaria assim muito feliz, me coloco à disposição sem dúvida, afinal de contas, já tenho muita experiência e também tive uma boa votação. Porém, não significa que precisa ser o Fabrício.
Se for outra pessoa que o grupo achar melhor para esse momento, não tem problema, nós estamos aí para construir, não para ter egos pessoais. Temos que pensar o que é melhor, quem está mais preparado para assumir nesse primeiro momento a Câmara, que vai ter, sempre no começo é o mais difícil, é quando as pessoas aí vêm com tudo, e acham que podem fazer tudo, e aos poucos você vai acomodando e vai vendo que não é bem assim, que mas não dá, isso já foi tentado, não tem como. Então o primeiro presidente precisa criar um ambiente mais harmonioso. Hoje o ambiente da Câmara não é um ambiente bacana, é um ambiente de muita discussão, precisa criar um ambiente muito bom dentro da Câmara, e que também vai haver algumas mudanças, precisam ser construídas discutidas algumas possíveis mudanças, e também criar um relacionamento muito positivo com a prefeitura. Fabrício, surgiu agora, recentemente, até foi polêmica na Rádio Cultura de Timbó, ideias de que, ou pelo menos especulações, de que já se estaria discutindo a possibilidade de criar novos cargos na Câmara de Vereadores, enfim, benefícios também de viagens. Enfim, você tem conhecimento disso? É a favor disso? Ou você está nesse grupo que pensa em fazer isso? Se de fato existe essa ideia? Que se teve essas conversas, não sei, não posso dizer. A rádio levantou esse assunto? Não, levantou e foi questionado. Assim, em relação a cargos, tem que ver o que é gasto e o que é investimento. Então, se os 9 vereadores, eu acho que isso é uma discussão que tem que ser feita pelos 9 vereadores. Se os 9 vereadores junto lá decidirem, olha, a maioria que acha que tem que ter um assessor por bancada, hoje já são 3. Então, teremos que ter mais um assessor. Fazer uma readequação financeira do que se paga lá, e vamos, por exemplo, para funcionário efetivo lá dentro, pago algumas funções gratificadas. Vamos mudar, vamos criar, vamos reestruturar. Isso é uma discussão que o grupo, e eu penso que os 9 vereadores têm que ser ouvidos. Afinal de contas, o poder legislativo é muito importante para a construção democrática de uma cidade. Então tem que ser ouvido os 9 vereadores. Evidentemente, consenso talvez não tenha, mas juntos discutir. Em relação a diárias, ou então a questão do credenciamento para que o vereador possa ir para uma viagem para Brasília, para Florianópolis, atrás de recursos, atrás de resolver problemas, penso que é uma discussão que também cabe. Agora, se vai ter mudança, não vai ter, sem dúvida nenhuma não é o momento de discutir, afinal de contas, você nem sabe quem vai ser o presidente da Câmara, como é que vai acontecer, como é que não vai acontecer. Agora, acho que tem que acontecer a discussão. E a maioria precisa decidir se vamos criar algumas mudanças ou deixa como está. Agora, falando um pouquinho da sua trajetória, Fabrício, você mesmo colocou que já esteve no MDB, depois você tentou concorrer a prefeito, ficou em segundo lugar, e posteriormente acho que trabalhou até no gabinete do deputado Laércio, enfim, e veio para o PP. Eu queria que você contasse essa história ali, a sua trajetória política, e mostrando que você tem, na verdade, os seus votos, né? Um prestígio pessoal, porque mesmo com essas mudanças, acabou tendo uma votação expressiva na eleição. Olha, Evandro, uma coisa que a gente aprende com o passar do tempo é a maturidade. A maturidade nos transforma em uma pessoa um pouco mais humilde. E o ego me atrapalhou bastante. Hoje eu sei disso. Tem várias pessoas aí que, quando você é da oposição, você recebe uma denúncia, você faz um ataque a um secretário ou algum funcionário, você não percebe que você não está falando só daquela pessoa, você está falando daquela equipe, dos amigos daquela pessoa, da família daquela pessoa, e muitas vezes você não foi lá e levantou os porquês da coisa. Então eu cometi muitos desses erros no passado, até pela imaturidade, pela pouca idade também. Eu era a voz da oposição na época, e hoje a gente precisa ir modificando, a gente precisa entender que as discussões, antes de você criticar, é bom que você pergunte, que você vá lá e construa. Então hoje eu sou pai, sou casado, com esse passar do tempo a gente vai criando, e tive o prazer, e acho que o mais aprendi foi ser o gestor da assistência social. Quando você tem a caneta na mão e você tem que tomar as decisões, e todos os dias são decisões que você tem que tomar, desde um pneu que fura de um ônibus, a uma viagem que tem um grupo que precisa fazer, até pessoas que precisam de alimentação, a doação de alimentos que acontece dentro da assistência social, pessoas que querem doar, deixar comida lá para doar para as pessoas carentes, brinquedos, uma série de fatores todos os dias vão acontecendo,
e você tem que estar ali gerindo, você é o representante de uma equipe que está ali trabalhando, tem os comissionados, mas a maioria é efetivo, gente muito trabalhadora. Então, o que eu aprendi nesse decorrer aí de quase 20 anos de carreira política, carreira pública, é que a humildade tem que ser a bandeira principal. Conversar, buscar o melhor. Não significa dizer que não tenha que brigar em alguns momentos, e tem alguns momentos que se faz necessário você levantar o tom, de você exigir, você fiscalizar, mas com mais parcimônia, com mais cuidado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito aí com essa minha trajetória. Você citou bem, fui oposição ao Laércio e depois eu acabei trabalhando com ele. Então algumas pessoas, eu sempre gosto de citar o Jaime Avendano, que era uma pessoa que eu considerava pior pessoa possível, e hoje é um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e não dá para você, depois que você lançou o dado, não tem como você ir lá frear ele. As coisas que foram, mas tenho o prazer de dizer hoje que o Jaime é meu amigo, citando ele como exemplo, é uma pessoa que esteve junto com a minha campanha e frequenta a minha casa, e eu tenho o maior carinho por ele e pela família dele. Então, isso eu acho que é o grande aprendizado que eu tive nesse período aí público. Fabrício, para concluir, eu queria que você deixasse a palavra livre, se tiver mais alguma colocação, de repente um agradecimento a quem quiser fazer, e também uma mensagem para os nossos ouvintes e leitores do Jornal do Médio Vale. Olha, me coloco à disposição, eu me efetivei no Estado, até comentava com você fora do ar, tive o prazer de me efetivar, fui chamado, hoje eu sou professor efetivo na Escola Júlio Chá de Mantel, comecei a dar aula agora que passou o período eleitoral. Me apresentei na escola e comecei a dar aula, estou muito feliz, mas de qualquer forma, maior parte do meu tempo será dedicado a ser vereador. Não serei mais dedicação exclusiva, porque agora sou efetivo, mas terei muito tempo. Meu telefone é 98861-2772, pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Bom, sempre buscar a solução. Às vezes você liga a ponta, né? A pessoa que precisa de alguma coisa, você sabe quem pode resolver, servir como intermediador, sempre. Buscar recursos, buscar soluções, isso nós vamos fazer esse trabalho muito fortemente. Então, o desejo que eu tenho para a população de Timbó é, continuaremos trabalhando, hoje inclusive tem uma empresa aqui, antes de vir para cá, como Timbó é pungente, como Timbó é uma cidade maravilhosa. E nós vamos passar de 50 mil habitantes, provavelmente nesses próximos 4 anos, nós sairemos de pequeno porte para médio porte, e nós temos muitos desafios para juntos enfrentar, desde a parte de estrutura, passando pela saúde, que é sempre uma grande questão. Saúde tem sempre as suas dificuldades, pela assistência social. Um fenômeno, por exemplo, que nós não tínhamos, eram moradores de rua. Cada vez mais terá morador de rua, porque infelizmente é algo que a gente trabalha na assistência, nós temos bastante. Como é que vamos lidar com isso? Como é que vamos lidar com cada vez mais usuários de drogas, pessoas que consumem álcool ou outras doenças, as doenças mentais? Então nós temos muitos desafios. Juntos nós temos que lutar pela melhoria. É isso que eu quero dizer para vocês. Um grande abraço, uma excelente semana e obrigado de novo ao Jornal do Médio Vale, na pessoa do seu Evandro, por nos receber e sempre ser um espaço aberto para nós trazermos as informações e ser um espaço para chegar a você na sua casa. Obrigado ao vereador eleito Fabrício Dal Castanho, e lembramos que essa entrevista estará também disponível em nossas redes sociais do Facebook, YouTube, Instagram e também no site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br, e também estaremos reproduzindo parte dela, um resumo, na nossa edição impressa do Jornal do Médio Vale desta próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos e até breve.